Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela presença de vocês e, pontualmente, vamos então começar o nosso webinar de hoje para discorrer acerca de vazamento de informações confidenciais, tá? E, para tanto, eu gostaria de iniciar com algumas informações a respeito do Leaks, né? O Leaks ele possui diversas áreas de prática jurídica, dentre elas antitruste, arbitragem, contencioso civil e comercial, competição, compliance, contratos, direito autoral, segurança digital, proteção de dados, relações governamentais, life sciences, mídia e entretenimento, marcas e patentes, proteção de cultivares, regulatório, software, contencioso estratégico, telecom, internet das coisas e segredos industriais, entre outros. O Leaks ele possui diversas premiações, reconhecimento dos próprios clientes, e para nós é sempre um motivo de muito orgulho. A nossa equipe atualmente ela é formada por 18 sócios, nós temos 11 líderes apenas em patentes, né, especialistas multidisciplinares, né, desde engenheiros, farmacêuticos, bioquímicos, etc. Temos em torno de 55 advogados, 65 especialistas nesse grupo multidisciplinar, mais de 80 estagiários e mais de 80 pessoas no nosso back-office, que é fundamental, né, para que nós possamos oferecer a melhor qualidade de serviço possível. Hoje, o Leaks é o maior escritório de contencioso de patentes do Brasil. Ele tem mais de 2.600 casos, né, sob disputa desde 2011. 93% de êxito nesses julgamentos, né? Existe novamente o reconhecimento por parte de empresas certificadoras ao redor do mundo. E temos também todo um programa de formação interna dos nossos profissionais, né, em universidades de ponta ao redor do mundo, especialmente George Washington. Bom, vamos agora entrar então no nosso tema, né, que é o vazamento de informações confidenciais. E, para tanto, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho da questão das causas, né? Informações confidenciais, né, são... eu vou começar falando exatamente desse conceito, né, que as causas de vazamento de informações confidenciais elas podem se dar tanto por agentes internos quanto por agentes externos. Mas quando eu falo em agentes internos, eu estou falando dos próprios colaboradores, e entenda-se esse conceito, incluindo não apenas os funcionários, né, seletistas, né, contratados lá com carteira assinada, mas também os estagiários, né, menores aprendizes, né, e enquadrando também dentro desse conceito os prestadores de serviços, né? Muitas empresas terceirizam diversas funções e existem prestadores de serviços que trabalham internamente dentro das suas instalações, não é? E quaisquer desses colaboradores ou prestadores de serviços podem, né, exfiltrar esses dados, né? Ou seja, se apropriar, né, indevidamente desses dados, vazando essas informações confidenciais, né? Isso pode ocorrer tanto enquanto essa pessoa for a prestadora de serviço, como também posteriormente, quando essa pessoa deixar a empresa, não é, e ou for contratada por um terceiro, ou mesmo deixar a empresa e resolver divulgar essas informações. Então, ou seja, eu preciso pensar tanto num cenário em que essa exfiltração de dados, essa
subtração de dados possa ocorrer enquanto essas pessoas estiverem, né, efetivamente trabalhando, como também, posteriormente, ao fato dessas pessoas deixarem aquele vínculo, aquela relação, seja de emprego, seja de trabalho, com a organização, né. E através de agentes externos, geralmente por hackers, né. Então eu posso ter algum hacker que, queira, né, ou, né, me cobrar, né, algum pedágio, né, através de um ransomware, ou contratado, né, por quem quer que seja, mal intencionadamente, e ele querer, retirar essas informações, algum segredo industrial que possa ter alguma validade, né, para um terceiro. Então, sempre que eu pensar em vazamento de informações confidenciais, eu tenho que levar em consideração todo esse cenário, tá? Seja de agentes internos, seja de agentes externos, seja de agentes internos ali, prestando os serviços, trabalhando naquele momento para a organização, seja de agentes internos que já tenham deixado também a organização. Bom, vamos falar agora um pouco de prevenção, né. A gente já sabe que esse vazamento de informações confidenciais podem ocorrer, né, o tiro pode ser amigo, né, pode vir ali de dentro da própria companhia ou pode vir de fora, tá. E eu falei aqui de hacker, né, pensando sempre no, né, no mundo digital, mas nada impede também, né, que a empresa, tenha uma invasão física, né, de alguém que vá até lá para extrair, tentar extrair documentos, principalmente se é uma empresa que tem, enfim, uma área de pesquisa e desenvolvimento, né, e se possui muita documentação física, né, isso obviamente também pode ocorrer, e não apenas pela retirada, né, de documentos físicos, mas retirada dos próprios computadores, servidores, etc., né. Falando então agora na questão de prevenção, né, quando se fala em vazamento, de informações confidenciais, a gente vai ter que falar primeiro em prevenção para depois falar, né, na correção do problema. Eh, Antes de se falar em prevenção, né, antes de se pensar em quais as medidas que eu vou adotar preventivamente para evitar, a perda de informações confidenciais, eu preciso definir na minha organização o que que são informações confidenciais. O que que é informação confidencial para minha organização, né? Ah, eu acabei de falar aqui, por exemplo, numa área muito sensível, não é, de uma organização que é a área de pesquisa e desenvolvimento, mas nem toda empresa tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, né. Então, ou seja, vai ter empresa que uma área comercial é uma área muito sensível, né. Recursos humanos é sempre uma área também muito sensível, porque você lida com informações muito sensíveis do seu maior ativo, que são as pessoas, né. Você tem a área de finanças, que lida também com informações muito sensíveis, né, dados bancários, dados financeiros, não é. Então, ou seja, isso depende muito da organização, tá. Então, antes de se começar a pensar, em como prevenir vazamento de informações confidenciais, eu preciso primeiramente definir na minha organização o que que é informação confidencial, né. E é claro que informação confidencial, ela vai implicar em qualquer tipo de dado, né, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de material cuja sensibilidade, né, venha impactar o meu negócio, né. Isso vai impactar maior de uma forma mais severa ou de uma forma menos severa o meu negócio, tá. Por isso que aqui mais à frente a gente vai falar em rotulação da informação confidencial, tá. Existem companhias, por exemplo, que estabelecem o top secret, né, ou a confidencialidade nível 1, confidencialidade nível 2, confidencialidade nível 3, não é. E de acordo com essa rotulação, esse escalonamento, eu vou ter uma política atribuindo o que que deve ser feito com cada um desses documentos, tá. Então, definir o que é informação confidencial é absolutamente fundamental, não é, pra se começar a pensar em prevenção, com relação à questão do vazamento. Definida essa informação confidencial,
né, que eu preciso fazer como organização? Uma avaliação de risco, né, um risk assessment. O risk assessment ele é absolutamente fundamental, né, primeiro para até fazer essa identificação do que é informação confidencial, né. Segundo, para mapear dentro da organização, onde é que estão essas informações confidenciais, né. Já que eu já identifiquei quais são as informações confidenciais, eu preciso saber onde elas se encontram, né. Logo após eu vou ter que fazer o quê? Identificar as ameaças a essas informações confidenciais, né. Quais são as ameaças, né, de onde que pode vir essas ameaças, né. Como eu falei, um hacker, uma invasão, né, um phishing, né, negligência de funcionário, tem funcionário, por exemplo, que devia estar trancando porta e não está, devia estar trancando a gaveta e não está, né. Tem um arquivo físico, né, mas o arquivo físico ele é livremente acessível por qualquer um, né. Então, ou seja, eu vou identificar, as ameaças, assim como as vulnerabilidades, né, que elas, praticamente ali se equivalem, né. Na medida em que eu identifico essas ameaças e essas vulnerabilidades, fica mais fácil de eu estabelecer quais são os controles necessários que eu vou ter que adotar, não é, para corrigir isso, né. Então identifiquei a ameaça e vulnerabilidade, eu vou passar a minha matriz de risco, não é. Qual é a minha matriz de risco? É estabelecer qual é a probabilidade e qual é o impacto, de haver vazamento de informação confidencial, daquela informação confidencial específica, tá. Então eu vou fazer uma matriz de risco ali para todas as informações confidenciais que eu conseguir identificar e mapear dentro da organização, né. Ali, com essa matriz de risco, estimando probabilidades, estimando impacto, eu vou poder calcular qual é o meu risco e começar a priorizar, não é, aonde é que eu devo começar já a atuar e, a partir daí, estabelecer o meu plano de ação, tá. O meu plano de ação, obviamente, ele vai estabelecer quais são os controles e as medidas de mitigação que eu vou ter que fazer para corrigir esse problema, tá. Então, a partir disso, né, criei e implementei o meu plano de ação, eu vou passar então só a monitorar, né, e revisar continuamente esse plano de ação, se há necessidade de alguma atualização ou não, tá. Então, plano de ação ele é de suma importância, tá, para concluir com chave de ouro a sua avaliação de risco, tá. Eu costumo dizer que a avaliação de risco ela se parece muito, se assemelha muito a uma auditoria. A grande diferença é o plano de ação, tá. A auditoria ele vai te entregar o relatório final do que ele encontrou, não é, e que mereça a sua atenção, né, são ali aquelas vulnerabilidades, tá. No Risk Assessment você tem ainda o plano de ação, que vai estabelecer exatamente quais são os controles que você vai ter que adotar para, resolver aquele problema, ok? E o Leaks, por exemplo, ele, oferece esse tipo de serviço, né, em relação tanto à questão de auditoria quanto à questão do risk assessment, da avaliação de risco. Bom, falamos um pouquinho da avaliação de risco e agora vamos, falar da questão dos, eu diria, do dos aspectos principais do risk assessment, né, que, fazem toda a diferença nessa questão de vazamento de informação confidencial, né. O primeiro é a questão do relatório de inteligência, né, pra você poder identificar para onde estão indo, né, determinados talentos em áreas chaves da sua organização e que podem estar levando essas informações confidenciais para terceiros, não é. Então é de suma importância, não é, quando você faz um risk assessment para identificar as vulnerabilidades com relação a vazamento de informações confidenciais, que você também possa fazer um relatório de inteligência, porque muitas das vezes, né, o que a concorrência acaba fazendo com a sua organização, tá. Se você tem uma área ali que é de suma importância, alguma área ali com segredos industriais, com propriedade intelectual, não é, muitas das vezes aquela empresa vai lá cooptar aquele colaborador, né, para que aquele colaborador ele possa, enfim,
ah, fornecer essas informações para aquela organização e ela então se valer, daquela informação, tão valiosa e poder, enfim, lucrar com aquele tipo de informação, não é. E muitas das vezes, para ele tirar aquele funcionário de você, não é, ele consegue fazer isso, não apenas, com um salário melhor, né, um salário mais atrativo, não é. Muitas das vezes ele oferece um cargo, né, então você tem, por exemplo, ali um analista pleno, não é, que ele, tem ali acesso a determinadas informações que são chaves dentro da sua organização, não é. Muitas das vezes ele vai pagar ali 10% a mais só de salário, mas dá para ele um cargo de sênior, ou dá para ele um cargo de gerente, e consegue tirar aquela pessoa e muitas das vezes, né, se aproveitar, dessa situação para conseguir daquela pessoa informações, que possam realmente, fazer com que ele tenha uma lucratividade muito maior com base naquela informação que era confidencial para aquela organização e passa a se tornar de conhecimento da concorrência, né. Então esse relatório de inteligência, né, dos últimos 5 anos, ele é, algo que é um diferencial muito grande para que a empresa saiba se ela precisa corrigir algo no sentido de, manter seus talentos, tá. Ah, e ela pode implementar diversas medidas para isso, né, como, bônus, né, temporais, né, a partir de determinado com 5 anos ele recebe um tipo de bônus, com 10 anos ele recebe outro tipo de bônus, e com isso você consegue reter esses talentos para que a concorrência não retire, não é, esses talentos e com isso possa levar alguma informação confidencial da sua organização, tá. Então, a identificação das funções estratégicas também é fundamental, tá, porque muitas das vezes eu identifico onde é que estão as informações confidenciais, não é, mas por vezes, eu posso não identificar quais são as funções que efetivamente lidam com essas informações confidenciais. Isso faz toda a diferença, não é, na medida que eu identifique qual é a função estratégica dentro da organização que eu devo me preocupar, porque ele tem acesso a informações efetivamente confidenciais para a minha organização, não é. Risk Assessment também, um ponto-chave dele são as ações preventivas, mas não apenas as ações preventivas, né, que, eu vou estabelecer essas ações dentro do meu plano de ação, como eu falei com vocês. Mas fundamental, como um KPI, né, como um fator-chave de sucesso, é o cronograma, né. Se eu não estabelecer um cronograma de implementação, não é, muitas das vezes esse projeto ele naufraga, né, porque ele não tem uma solução de continuidade e não tem uma cobrança de prazo, não é. E sem uma cobrança de prazo, né, a tendência dele é efetivamente fracassar, não é. Então, o cronograma junto com as ações preventivas é fundamental para que esse risk assessment ele enfim, surta o resultado. Ações corretivas, né, em caso de futuras perdas também, ou seja, se eu tive efetivamente um vazamento de uma informação confidencial, isso me trouxe um prejuízo, né, o que que eu posso fazer em relação a isso, né? Ou seja, o risk assessment ele tem que abordar não apenas o aspecto preventivo, mas me dá a solução também, né, do que eu vou fazer se eu tiver algum tipo de vazamento de informação confidencial, tá. Então, esses são os 3 pontos chaves que eu diria num risk assessment que vá avaliar, não é, vazamento de informação confidencial. Bom, ainda falando da questão da prevenção, né, e aí, já falando num plano de ação, né, após você identificar, possíveis informações confidenciais e já querendo prevenir, não é, esse vazamento, vamos falar então da questão da segurança da informação sob a esfera digital, tá. Eu tenho a esfera digital, a esfera virtual, e eu tenho a esfera física, tá. E como a tecnologia ela avança a passos largos, cada vez mais essa esfera digital ela ganha, né, uma maior relevância por causa, enfim, da informatização hoje, né, cada vez menos papel, cada vez mais, né, bits e bytes.
tá. Então, a gente começa falando da segurança da informação na esfera digital através do pentest, né. O pentest, ele é absolutamente fundamental para identificar, quais são as vulnerabilidades que existem hoje no seu arcabouço de informática da sua organização, né. A tecnologia da informação da sua empresa hoje, onde é que existem pontos vulneráveis, pontos frágeis, né, e o pentest é uma excelente ferramenta para isso, tá. Importante salientar que o pentest, ele pode ser ele tem 3 tipos, né, ele tem o black box, o white box e o grey box, né. O que que significa o black box, white box e grey box? Black box é aquele pentest que é realizado como se fosse uma invasão simulada, mas é uma invasão que ele desconhece tudo do seu computador, né. Ele não sabe se você usa firewall de próxima geração, ele não sabe se você tem, VPN, ele não sabe se você tem ZTNA, que é o Zero Trust Network Access, ele não conhece né, a tua estrutura, tua infraestrutura de segurança da informação, né, ele vem cego como um hacker de fora. Então, esse tipo de pentest é chamado de black box. Eu tenho pentest, white box, tá. White box é ao contrário, tá. Vamos supor que a minha organização, eu tenho a ciência de que eu tenho, uma infraestrutura, né, de segurança da informação, né, de último tipo. Eu sei que a minha estrutura é muito boa, eu uso o que existe de mais moderno no mercado em termos de segurança da informação, né, mas mesmo assim eu quero testar o meu sistema, tá. Mas eu sei que, né, como eu uso, eh, firewall de próxima geração, como eu uso SWG, Secure Web Gateway, eu uso Software Defined, LAN, né, Wi-Fi, ou seja, eu tenho uma rede que é definida por software, né, eu tenho o ZTNA, ou seja, eu tenho todas as tecnologias hoje para defender a minha organização, né, mas eu sei que vai ser difícil ele ultrapassar toda a minha parte de firewall hoje, se ele vier de fora, mas eu quero que ele faça, inclusive a tentativa de filtração por dentro, né. Então se eu quero, testar isso também por dentro da minha organização, eu faço white box, né, e aí eu dou todas as informações para ele, de tudo que eu tenho dentro do meu sistema de segurança da informação, e dou até código-fontes dos sistemas que eu uso, tá. Porque ele pode ir a fundo, né, testar onde é que eu posso ter algum tipo de vazamento de informação confidencial, tá. Isso é feito num pentest chamado white box. E eu tenho ainda um terceiro tipo, tá, que, ele é parecido com white box, tá, só que na verdade ele é mais ou menos intermediário entre o white box e o black box, tá. Ou seja, eu consigo fazer com que ele já entre, ele vai passar a minha barreira de firewall, e eu vou dar um acesso para ele como se fosse de um usuário, né, ele vai ser um usuário da minha empresa, só que um usuário comum, sem qualquer, poder de administrador que um pentest de white box ali quem está fazendo o pentest ele tem ali poderes de administração. No caso ali do grey box não, tá. Então ele entra como um usuário qualquer e ali ele vai testar onde ele consegue extrair informação confidencial do meu sistema, tá. Então, pentest é o primeiro passo. Controle de acesso, né, fundamental, você controlar, né, estabelecer ali o controle de acesso, ter um relatório de logs, né, de quem é que entra, né, quando é que entra, né, o que que fez, né. E dentro ali de controle de acesso, eu tenho ali o SSO, né, que é o Single Sign-On, né. O que que é o Single Sign-On? Single Sign-On significa ali eu poder, através de uma um login e uma senha, né, eu poder acessar, ali os meus sistemas, né. Isso facilita muito a guarda, né, de, um login e uma senha, tá. Tudo na vida, pessoal, tem prós e contras,
né. Se por exemplo, o single sign-on, ele facilita eu ter um login e uma senha, por outro lado, né, se esse login e essa senha, não é, caírem em mãos erradas, isso é um problema por ter um para todos, tá. Então, tudo na vida tem prós e contras, tá. Mas o single sign-on, por exemplo, hoje é utilizado pela própria Microsoft, que, no Office 365 você consegue, né, junto com outros desenvolvedores de softwares, fazer, o mesmo login e senha para os mesmos aplicativos, os mesmos softwares, tá. É importante salientar que o single sign-on também ele pode ser feito por meio de tokens, né. Eu posso ter, um token físico, né, que eu ande com ele, né, e através desse token, ele vai me dar sempre ali um númerozinho para eu poder estar entrando, tá. É óbvio que o single sign-on, ele é muito mais seguro quando você consegue, combinar o single sign-on com uma autenticação multifatorial, tá. Essa autenticação multifatorial, né, para dar um exemplo, no Leaks, né, nós temos, cada membro do Leaks tem o seu login e a sua senha, né, e além disso, né, nós temos lá o Authenticator, né, que é um aplicativo, é um software, né, tem tanto do Google quanto da Microsoft, né, que ele vai mandar lá um determinado número, que sem aquele número, né, combinado com seu login e senha, você não consegue acessar a rede do Leaks ou qualquer dispositivo do Leaks. E isso ocorre com toda e qualquer companhia que utiliza autenticação multifatorial, tá. Quando eu falo em autenticação multifatorial, basicamente eu estou falando de 3 fatores, tá, que geralmente eu posso combinar, né. O primeiro é o fator de conhecimento, né. O que que é o fator de conhecimento? Acabei de citar aqui login e senha, né. Login e senha é fator de conhecimento. Existe outro fator de conhecimento? Claro, eu posso estabelecer um PIN, né, aquele número, né. Eu posso estabelecer o padrão. Vocês já viram isso aí nos telefones celulares, né, o padrão, né, você tem lá 9 pontinhos no seu celular e você, né, desenha lá com o dedo, aquilo ali é um padrão, tá. Então esse é um fator de conhecimento, né. Eu tenho também o fator de posse, né. O que que é o fator de posse? É algo que o usuário, ele possui como um PIN, né, como um celular ali com um software, que foi o exemplo que eu dei ali do Authenticator do Google ou da Microsoft, né. Então isso é o fator de posse. E eu ainda tenho um terceiro fator, que é o fator da biometria, que a gente vai falar um pouquinho aí mais à frente sobre biometria, né, que eu posso combinar, né, o meu login e senha, por exemplo, com a minha digital, né. Quem tem aí um celular mais moderno geralmente faz isso, né, só que ele acaba não combinando, né, ele pede para você escolher, né, ou você bota a tua senha, ou você bota ali a sua biometria, sua digital, hã. Então ele acaba ali fazendo isso, tá. Então a autenticação multifatorial, ela realmente garante um nível de proteção muito maior. E o rastreamento do acesso, né, ele acaba também sendo, muito importante, não é. Por quê? Porque, se houver algum vazamento de dado, né, você com rastreamento de acesso, especialmente se esse vazamento é feito internamente, né, você tem, os registros todos, né, de cada usuário do que ele faz dentro da sua rede, tá. O que ele acessou, quando que ele acessou, que horário ele acessou, não é, o que ele fez, né, e com isso eu consigo estabelecer ali os logs, né, os relatórios, né. Eh, Hoje nós temos ferramentas, né, que eu vou citar aí mais adiante, tá, que ela já consegue fazer análise de comportamento. Então, se, por exemplo, eu todo dia acesso determinado, software, né, mas, no dia X eu estou acessando um software que não é usual eu estar acessando. Aquilo ali levanta uma bandeirinha vermelha, né, e se tem alguém ali que monitora esse controle de segurança, ele vai checar aquela bandeira vermelha que pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa importante, né. Então, a gente chama isso de integração com o módulo CIEM,
né, SIEM, que é o Security Information and Event Management, tá. Então, com isso, você consegue ter toda essa parte de controle, inclusive feito de forma automatizada, tá, em relação a qualquer desvio de comportamento de qualquer usuário, tá. Ah, Classificação e rotulação de informações, né, eu tinha citado antes, existem ferramentas que já fazem isso hoje, né, a gente vai falar numa aí chamada Box mais à frente, né, elas têm 9 tipos de classificação de rotulação de informações, tá. Hoje o próprio Office 365 faz isso, da Microsoft, tá. Você consegue rotular ali documento, interno, documento público, documento confidencial, né, você pode até botar mais, outros tipos de rótulos também, tá. Mas é importante salientar que você precisa primeiro criar sua política, né. Você identificou o que que é informação confidencial, né, então você vai estabelecer qual é a classificação dessa informação confidencial, né, porque não adianta você querer rotular informação confidencial se você não classifica essa informação confidencial, né. Porque se você chegar para o jurídico vai te dizer: "Ah, meus contratos são informações confidenciais". Se você chegar para o financeiro, você vai o financeiro vai te dizer: "Não, meus documentos todos aqui de finanças da organização são confidenciais". Se você chegar para o recursos humanos, ele vai dizer: "Não, os dossiês de funcionários aqui são confidenciais", né. A segurança do trabalho, confidencial. Tá. Então, ou seja, cada área vai ter a sua confidencialidade, tá. Só que você precisa, dentro de uma política de confidencialidade, estabelecer qual o grau, né, de impacto disso no negócio, né. Qual o que que se aquilo ali vazar, não é, o que que aquilo ali impacta em imagem, reputação e financeiramente o negócio, né. Se eu tenho esse tipo de classificação, eu consigo fazer uma rotulação adequada dessas informações. E aí, fazendo, a rotulação adequada dessas informações, fica muito mais fácil de eu entender, né, o que documento, né, que grau de risco tem aquele documento para a organização, tá. A segmentação de informações também é algo muito importante, tá. E a segmentação de informações, eu posso fazer basicamente, eu diria de 3 formas, não é. Eu posso segmentar a informação de acordo com a necessidade do conhecimento, né. Eu tenho 5 pessoas que trabalham numa determinada área, será que as 5 precisam saber de tudo? Não é? Ou eu posso ter alguém que aquele ali seja realmente aquele que saiba de tudo e, fulano saiba uma parte, cicrano outra parte, por exemplo, né. Eu posso então isso é uma segmentação com base na necessidade de conhecimento. Eu tenho a segmentação com base na função, né. Então eu tenho diversas funções dentro de uma área e cada função, né, de acordo com o que ela faz, ela pode ter acesso a uma determinada informação, tá. E assim eu não preciso generalizar ainda as informações todas, né, para todas aquelas pessoas, e sim de acordo com a função dela. E finalmente eu posso fatiar as informações, né, que é a terceiro tipo de segmentação, não é. Se é um determinado processo, né, e eu tenho 3 analistas que trabalham com aquilo, eu tenho como fatiar aquele processo, eu posso dar a parte um para um analista um, parte 2 para o analista 2, parte 3 para o analista 3, né. O analista um ele vai saber tudo de cabo a rabo da parte um e assim sucessivamente, tá. E aí eu consigo, né, obviamente, não dar o acesso total a todas essas pessoas, tá. Então é outro aspecto importante também para prevenir vazamento de informação confidencial. Acesso remoto, né, quando a gente fala de nuvem, né, hoje, né, a maior parte das médias e grandes organizações trabalham com sistema em nuvem, não é. Por quê? Porque você, te dá uma flexibilidade muito maior remotamente, né, mas isso acaba também trazendo, né, um maior cuidado para evitar vazamento de informações confidenciais, né. Hoje é praticamente impossível você encontrar uma empresa dessa, né, que permita um acesso remoto sem o uso de uma VPN, né, que é uma Virtual Private Network, tá. Então só para a gente fazer aqui uma analogia, né, ela cria como se fosse uma estrada exclusiva,
É uma estrada com pedágio que só você entra, né? Só você entra, só você trafega nela. Ninguém mais entra, né? Então ninguém consegue chegar lá no destino, porque é uma estrada que você criou com pedágio, só você entra. Que pedágio é esse? É o login e senha, né? Então, você precisa do login e senha, né? Mas, qual é o grande ponto fraco da VPN? É o login e senha. Na mesma forma que ele é um porto seguro, ele é um ponto fraco, né, porque se esse login e senha vazar, né, quem conseguir acesso a esse login e senha, ele entra dentro da sua rede, né, de forma irrestrita, né. Então não é à toa que a VPN, o conceito da VPN já tem sido muito atacado e hoje ele já ou está sendo a login e senha combinado com autenticação multifatorial, ou já se pensando na substituição dele pelo ZTNA, que é o Zero Trust Network Access, né, ou seja, o acesso à rede com zero de confiança. O que significa isso na prática? Significa que não basta você ser funcionário da companhia, tá? Ou seja, o ZTNA ele tem um administrador que você, por exemplo, você é um assistente de contabilidade, tá? Ele só vai permitir que você entre onde você efetivamente precisa entrar, né? Ele não vai permitir que você entre em outros lugares dentro da rede da empresa, né, dentro dos servidores da empresa, né? Você vai entrar especificamente só para aquilo, tá? Então, ele é um sistema, bem mais restrito, tá? Mas, como eu falei para vocês, não existe sistema prova de falha, né? Qual é a falha do ZTNA? É o administrador. Você corrompe o administrador, né, você tem ali um problema de segurança da informação, tá? Criptografia, né? Criptografia, ela é fundamental também, né, para garantir a segurança da sua informação, tá? E a criptografia, você tem diversos tipos hoje aí no mercado, né, como o padrão AES, né, o 3DES, o TwoFish, não é? Mas todos eles, na verdade, acabam ah, eh, se moldando em dois tipos de criptografia, que é a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Na verdade, que é a criptografia final, né? A criptografia, né, é uma técnica utilizada em que você vai pegar um texto, né, e você vai transformar esse texto, né, em dados ilegíveis, chamados de cifras, né? Então, enquanto esse texto estiver cifrado, né, ninguém consegue, né, saber o que existe ali dentro, né? E como é que isso é feito na prática, né? Você tem as duas formas básicas, como eu ia falar, é a criptografia simétrica e a assimétrica. Na criptografia simétrica, né, você tem, né, a senha de quem encripta, né, e essa senha, né, ela vai ser dada, né, àquele que vai, enfim, transformar aquela cifra novamente, converter aquela cifra em texto, né. Então eu tenho uma senha daquele que encripta e para quem vai, fazer o processo reverso, ele precisa da mesma senha para poder, enfim, ter acesso àquele texto. Então isso chama-se criptografia simétrica. E eu tenho a criptografia assimétrica, né. O que é a criptografia simétrica? Né, enquanto a assimétrica ela é uma chave secreta, né, ela é uma chave privada, que só aquele que encripta e aquele que desencripta tem, na assimétrica eu tenho uma chave pública, né. Então, eu tenho uma chave pública e, eu compartilho essa chave pública com quem precisa encriptar enviar dados, criptografados, né. Então, eu vou mandar para A, B, C e D, uma criptografia, uma chave pública, tá. E eles então para criptografarem vão ter que usar aquela chave pública, tá. Mas quem vai, desfazer o processo, vai precisar de uma chave privada, que só ele tem, tá. Então, ou seja, isso chama-se criptografia assimétrica, tá. Então são basicamente esses 2 conceitos de criptografia, tá.
E hoje, por exemplo, existem empresas que não permitem mais você, através das conexões USB, você poder exfiltrar dados, tá. Mas tem outras empresas que encriptam, tá, o pendrive ou encriptam, né, ali, o HD externo, né, e com isso, né, você consegue exfiltrar e os dados ficam ali protegidos sob quem está custodiando aquela informação, né. O problema é se é um colaborador ou um terceiro mal intencionado e que leva isso para alguém, né. Marca d'água também é de suma importância, existem ferramentas que fazem hoje marca d'água, né. Eu, por exemplo, para evitar alguém interno, né, de tirar uma foto, né, aqui da minha tela, por exemplo, e levar isso para alguém, para quem quer que seja, né, só se eu proibir ele de usar um celular, um aparelho de telefonia celular, que hoje qualquer aparelho tem, né, máquina fotográfica, mas eu posso usar uma marca d'água, né. Então eu tenho hoje aplicativos que, né, para determinadas áreas da minha rede em que eu estabeleça como confidenciais, né, quando eu abrir um arquivo ali, ele vai marcar a minha tela inteira com marca d'água, colocando o e-mail de quem está vendo aquilo ali, a data em que está vendo e o horário em que está vendo, né. Então, se ele tirar uma foto, vai sair a marca d'água, né, em diagonal inteira, né, e ele não vai conseguir segregar aquilo. Então eu vou conseguir identificar de onde vazou aquela informação, tá. E finalmente, né, a gente tem aí o SASE, né, em português, que é o Secure Access Service Edge, né. É o modelo mais moderno que existe hoje de arquitetura de segurança, né, de informação, que ele combina, né, vários recursos, tanto de proteção de rede, quanto de proteção de servidor, né. Então o que que ele faz? Né, ele combina aí o Software Defined WAN, né, que é uma rede que ela é totalmente controlada, não é, por software. Com isso você consegue ter, um controle de tráfego baseado nas políticas que você vai criar para aquele controle de tráfego, né. E você consegue fazer uma gestão centralizada, né, de uma maneira muito mais confiável, né, com muito mais, segurança integrada, inclusive aí para o uso da sua VPN com esse tipo de Wi-Fi definido por software, tá. O SWG é o termo em inglês, né, o acrônimo, Secure Web Gateway, que é o gateway de web seguro, né. É através dessa característica, dessa solução de segurança da informação, que você consegue, por exemplo, filtrar o que que o teu usuário vai poder fazer na internet da companhia, tá. Então, por exemplo, eu não quero que ele entre em plataformas, em sites pornográficos. Eu não quero que ele entre em sites de compras, né. Ah, então eu através aí do SWG, eu consigo, né, fazer todos esses controles, não só de acesso, né, do que vai poder ser acessado, mas prevenir inclusive ameaças, né, ameaças comuns em alguns sites considerados, né, não confiáveis e que podem, né, tentar lançar algum tipo de malware, phishing. Com o SWG você consegue evitar absolutamente tudo isso, né. É uma ferramenta de suma importância hoje dentro de qualquer, organização, né. E ali você tem os firewalls de próxima geração, tem o ZTNA que eu também já falei, né, o CASB, e, todas essas ferramentas ali integradas, né, dentro dessa plataforma SASE. Eu vou falar mais adiante, de algumas ferramentas que possuem, né, essas características, né, e que hoje estão disponíveis no mercado, né, caso qualquer empresa queira adquirir esse tipo de pacote, né. Todas essas ferramentas são fundamentais hoje, né, pra garantir essa segurança, da informação e evitar a exfiltração externa. Que ferramentas são essas, né? As principais estão aí,
para vocês, enfim, olharem, tá? Todas essas foram avaliadas pelo Leaks, tá? E na nossa opinião, duas delas se destacam, né? A primeira é a Box, que é essa em cima aí à esquerda. A Box é uma ferramenta americana, tá? Ela tem, entre outros clientes, tá? O próprio governo norte-americano, tá? A Força Aérea norte-americana, né? As Forças Armadas dos Estados Unidos utilizam a Box. A Box, para vocês terem uma ideia, ela tem redes próprias de nuvem, tá? Com essas redes próprias de nuvem, eles conseguem ter diversos servidores espalhados pelo mundo, tá? Em locais considerados secretos, tá? Então eles não usam Azure, eles não usam né, a nuvem o cloud da Huawei, né, o AWS da Amazon, eles têm seu próprio cloud próprio, tá? Então é absurdo o que essa companhia conseguiu criar em termos de estrutura de segurança da informação, tá? Mas da mesma forma que eles têm estrutura, né, o custo deles é muito alto, tá? Outra ferramenta que chama atenção, que foi premiada no passado, é a SealPath. Essa já é uma ferramenta europeia, tá? E a SealPath, ela é uma ferramenta também que ela consegue estabelecer tanto, né, a tua segurança em nuvem, quanto on-premise também, né? Ou seja, a sua segurança local dentro dos seus servidores, né? Eles conseguem alcançar os dois lados. É uma ferramenta também fora de série, né? A ForcePoint ali vem ali em terceiro lugar, mas essas duas estão um passo à frente aí das outras. Bom, vamos falar um pouquinho agora da segurança da informação física, né? E a gente vai começar falando sobre o circuito fechado de TV, tá? Eh, Qual é a empresa, né, que ainda, né, são poucas as empresas que ainda não têm, que não tem mais arquivos, né? Então você tem lá empresas com seus arquivos, né, com documentos ainda físicos, guardados em arquivos, em gavetas, né? E muitas das vezes o circuito fechado de TV ele é absolutamente fundamental, né? E às vezes não apenas na prevenção, né, de vazamento dessas informações confidenciais, mas na prevenção de furtos, né, furtos de ativos, inclusive, né? Só que não é simplesmente chegar e colocar uma câmera, né? E hoje aqui a gente tem que dar a mão à palmatória, né? A gente, hoje no Brasil, a gente tem, né, recursos já dentro do Brasil. Antes, você precisava importar tudo, né? Hoje eu vou citar só uma das empresas aqui, que é a Intelbras, né, que possui, né, equipamentos de última geração, né? Para vocês terem uma ideia, na minha própria residência, por exemplo, eu tenho um DVR, né, que ele consegue fazer reconhecimento facial de todo mundo que passa na frente, né? Ele consegue ir tirando uma foto e vai colocando a foto de todo mundo que passa na frente da residência, né? Eu consigo chegar e identificar quem foi que passou na frente da residência, né? Enfim, fora até mesmo, né, fazer o acompanhamento de movimento, etc. É realmente impressionante a capacidade hoje da tecnologia da informação hoje, nessa questão da segurança física, né? E é muito bom saber que a gente tem uma empresa como essa aqui no Brasil, sem necessidade de importar, que possa nos ajudar nesse sentido. Mas antes de colocar um circuito fechado de TV, é importante falar, né, da avaliação dessas necessidades de segurança, tá? Eu preciso saber onde é que eu vou colocar essa câmera de TV para eu fazer a otimização desses recursos, tá? Porque muitas das vezes, né, se eu não faço essa otimização de forma adequada, de repente eu estou usando duas câmeras para o mesmo lugar e gastando recursos desnecessariamente, né? Então eu preciso definir quais são os objetivos, do que eu quero proteger, né, para que eu então possa fazer a escolha adequada dos equipamentos, né? Muitas das vezes eu preciso de uma câmera, né, com uma grande angular, né? Muitas das vezes eu preciso de uma câmera com maior definição, né? E tudo isso eu tenho que levar em consideração no planejamento, né,
do que eu vou fazer. Eu preciso saber se eu vou colocar uma câmera Wi-Fi ou se ela vai ser cabeada, né, e se eu vou colocar o Wi-Fi, se o meu Wi-Fi ele é consistente o suficiente, né, pra fazer com que essa câmera funcione de maneira adequada. Eu preciso dar o treinamento adequado para quem, vai cuidar dessas câmeras, né. E algo muito importante, pessoal, não basta apenas colocar câmeras de TV, é preciso que tenha alguém monitorando. Se não tiver ninguém monitorando, né, não vai adiantar, você não vai ter um sistema eficiente ali de proteção. Biometria é fundamental falar de biometria, porque a gente quando fala em biometria pensa logo só no dedo, não, né, hoje você tem biometria facial, você tem a biometria de íris, né, você tem reconhecimento de voz, né, você tem a palma da mão, e você tem até uma biometria que é muito pouco usada, mas que começa a aumentar o uso, que é a biometria de veias, né, em determinado parte do seu corpo, né, o sistema consegue ver que tipo de veia você tem e ninguém tem o mesmo tipo de veia igual, né. Então hoje, considero esse tipo de biometria, assim como biometria de íris também, que você não consegue repetir o mesmo olho da pessoa, né, como talvez aí os mais confiáveis, né. Mas é aquilo que eu falei para vocês, tá, não existe sistema 100% à prova de falha. Né. Então, por exemplo, se você vai lá, sequestra a pessoa, coloca a pessoa ali, né, vou falar algo aqui muito, né, drástico, mas que pode acontecer, né, a pessoa tem uma biometria digital, vai lá, corta o dedo dela, bota o dedo dela lá, vai funcionar. Então, ou seja, não existe nada, né, 100% à prova de falha. Fechadura e cadeado, né, eu não vou perder tempo aqui, só vou dizer o seguinte, pessoal, quanta empresa tem fechadura e cadeado e ninguém tranca nada, né? Então não adianta você ter a ferramenta se não usar de forma adequada. Então, treinamento aí é sempre fundamental. Controle de copiadora, né? Quanta empresa hoje, até hoje, não tem controle de copiadora, né? Então tem muito documento lá, o funcionário chega, ele tira a cópia do que quiser. Tá? Então, se for um funcionário mal intencionado, por exemplo, né, ele pode levar muita coisa dali, se você não tiver um controle, por crachá, por exemplo, de quem está copiando, o que que ele está copiando, né? Ou seja, você precisa ter algum tipo de controle. E, finalmente, a guarda patrimonial, né, para fazer um controle também adequado. Obviamente, isso tudo precisa de planejamento. Eu estou tendo que adiantar aqui, porque o nosso tempo está já expirando. Ainda na questão da prevenção, né, que a gente pode fazer em relação à questão dos colaboradores? Eu posso fazer acordos de confidencialidade, né. Então ali eu vou prever todos os tipos de responsabilidade que ele vai ter, se ele violar a confidencialidade. Então eu tenho a responsabilidade civil, eu tenho a penal, né, eu tenho a responsabilidade da CLT, né, que eu posso até demiti-lo por justa causa, né. Eu tenho a responsabilidade sob a ótica da LGPD, né, e tem uma responsabilidade na lei das SAs aqui no Brasil, que é a questão do insider trading. Se ele consegue alguma informação de alguma empresa, né, que tem ações na bolsa de valores, isso chega ao mercado e aquilo ali pode mudar o valor da ação, né, ele vai responder ali, pela violação de insider trading também. Eu posso também criar uma cláusula de não compete, né. Então essa cláusula de não compete, ela é também, muito importante, se a empresa estiver disposta a pagar por isso, né, porque eu não posso simplesmente proibi-lo dele ir para um concorrente, depois de 6 meses ou 1 ano, né, mas se eu não cobrir esses custos, né. Mesmo assim, essa cláusula ela é vista com muita reserva aí com alguma controvérsia na jurisprudência, na decisão dos tribunais brasileiros, ok? Vamos passar agora para remediação, para a gente finalizar, né. Se eu tenho um vazamento, de dados, né, por agentes internos, né, isso pode acontecer, por exemplo, por um ex-colaborador ou prestador de serviço, tá. Primeira coisa que eu preciso fazer sempre, quando me chega esse tipo de informação, né, vazou informação confidencial, o que que eu preciso fazer? Investigação. Né, a investigação é o primeiro passo, porque é através dela, né, que eu vou obter subsídios, né, para começar a tomar as minhas decisões, tá. Então vou fazer uma investigação, vou notificar extrajudicialmente aquele ex-colaborador, por exemplo, né, e vou notificar a suposta empresa que pode estar recebendo essa informação confidencial.
né, vou possivelmente ajuizar uma ação de reparação de danos, né, vou avaliar a possibilidade, vou fazer uma avaliação de uso indevido de dados pessoais, né, se no vazamento dessa informação confidencial, se vazou o nome de alguma pessoa ali dentro de alguma documentação, né, eu vou ter que, a partir dali, comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vou ter que comunicar também a cada titular ali de dados, né. Aliás, né, a gente tem que olhar ali a questão do prazo para isso, né, a NPD ainda, né, ela abriu uma consulta no passado, né, estabelecendo lá numa minuta 3 dias, em 2021 ela tinha soltado um comunicado que seriam 2 dias, né, o artigo 48 da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, fala em comunicar o mais rápido possível, né, o que a gente recomenda sempre é usar o mais restritivo, usa os 2 dias enquanto isso não for efetivamente normatizado. Vazamento de dados também ainda por agentes internos, a gente tem a situação do colaborador presente, né. Eu falei antes de um colaborador ou um prestador de serviço que já tivesse saído da companhia. Agora eu tenho uma situação ali do colaborador, do prestador de serviço presente. O que que eu vou ter que fazer? Primeira questão da investigação, né, isso sempre é fundamental. Vou avaliar a medida disciplinar cabível, não é, e ali, né, eu posso ter uma política interna de medida disciplinar, se é o caso de um empregado, né, e aí eu vou, de acordo, né, se houve culpa, se houve dolo, né, se houve dolo, ou seja, término do contrato de trabalho, acrescido de outras coisas, né, mas se houve culpa, eu vou poder estabelecer ali qual vai ser a medida que eu vou aplicar. Avaliação sobre autoridades a serem comunicadas, né, será que eu vou precisar comunicar alguém? Né? Avaliação de uso indevido de dados pessoais, né? Se houve exfiltração de dados pessoais de alguém, eu tenho que comunicar a NPD e tenho que comunicar o titular de dados, possivelmente ali, que teve seu dado vazado. E vou, obviamente, revisar as medidas de segurança da informação, né, para que aquele colaborador que está ali internamente, né, ele não consiga mais fazer aquilo. Aí é o caso de eu fazer o meu pentest, que eu falei antes para vocês, do tipo grey box ou white box, tá? E vou avaliar a possível ação judicial que eu possa ajuizar, se for o caso, tá? Ah, finalmente, ali, o vazamento de informações, por agentes externos, vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma investigação, né, eu vou fazer uma avaliação da extensão do vazamento de dados, né, vou avaliar a expropriação de dados pessoais para saber se eu tenho que comunicar a NPD, e os titulares de dados. Vou avaliar também, se eu tenho alguma outra autoridade que eu precise comunicar e, finalmente, fazer a revisão das medidas de segurança da informação que eu preciso melhorar. E aí, recomendo novamente, né, antes de querer sair implementando, quero implementar rastreamento de acesso, quero implementar uma arquitetura SASE. Não, faz o pentest primeiro, né, o pentest ele consegue ser muito preciso, né, onde é que estão os seus gaps, ok? Finalmente, a gente vai falar aqui de plano de resposta a incidentes, né, que é previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, né, ele é fundamental, pessoal, que ele exista, tá? Tem muita empresa que não tem um plano de resposta a incidentes pronto. Então, quando acontece o problema, né, e ela tem lá 48 horas para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e você sem o plano de resposta a incidentes, né, você vai se encontrar numa situação muito delicada, né. Então, não espere, para fazer o seu plano de resposta a incidentes, tá. O LICS, inclusive, também atua nesse aspecto, tá. Ele elabora planos de resposta a incidentes e elabora o relatório de impacto, que é o próximo ponto que a gente vai falar aqui, tá. O plano de resposta a incidentes, ele vai trazer toda a tua governança, na questão da privacidade, de como você vai lidar com o incidente se ele ocorrer, tá. Então ele vai estabelecer toda a sua metodologia ali de ação, tá, para lidar com incidentes de segurança da informação. Finalmente, o relatório de impacto, tá. Muita empresa deixa para fazer relatório de impacto quando acontece também um problema. Absolutamente errado, equivocado e num momento muito difícil. Por quê?
se você prova para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que você já tinha feito esse relatório de impacto, que vai identificar onde que existem informações pessoais dentro da sua companhia que possam trazer algum risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais daqueles titulares de guarda, daqueles titulares de dados, obviamente que você fica numa posição muito mais confortável diante de um incidente de dados para discutir isso com as autoridades, especialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, não espere para fazer o relatório de impacto também quando ocorrer o vazamento de alguma informação confidencial e que tenha dados pessoais, ok? Então, pessoal, eu termino aqui. Passei um pouquinho do horário, mas queria agradecer muito a gentileza de vocês. Queria me colocar, e assim como colocar o time do Leaks Attorneys à disposição de todos vocês, caso tenham qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de dúvida, sem qualquer tipo de compromisso, tá? Façam contato conosco e nós teremos o maior prazer de tirar todas as dúvidas. Queria desejar a todos uma excelente tarde e muito obrigado.